E aí, pessoal, vamos falar de um clássico, né? Adjunto adnominal ou complemento nominal. Se essa dupla já deu um nó na cabeça por aí, pode ficar tranquilo, acontece com todo mundo. Mas hoje a gente vai desvendar de vez esse mistério da nossa gramática. Pois é, esses nomes às vezes assustam um pouco, não é? Mas calma, é uma dúvida super comum. O nosso objetivo aqui é bem simples, é trazer clareza. A ideia é que no final a diferença entre os dois fique, assim, bem óbvia. Então vamos lá. Começando pelo adjunto adnominal. Para a gente entender bem o papel dele, vamos pensar nele como se fosse um decorador da frase. A definição dele é bem direta, olha só. Ele é um termo acessório, um extra, sabe? Igualzinho a um item de decoração na casa. A função dele é se ligar a um substantivo para dar mais detalhes, para deixar tudo mais específico. Mas olha que importante, ele não é essencial para a estrutura principal da frase. A palavra-chave aqui é exatamente essa: enfeita. É isso que o adjunto adnominal faz. Ele adiciona características, ele decora a frase com mais informação, como se fosse um ornamento mesmo. Para ficar bem claro, vamos partir de uma base bem sólida. Uma frase simples. O homem comprou um livro. Pronto. É uma oração completinha, tem sujeito, verbo, objeto. A informação principal está toda aí, sem tirar nem pôr. Agora, olha só o que acontece quando a gente adiciona a palavra careca. A frase vira: o homem careca comprou um livro. Percebe? Esse careca caracteriza o homem, dá um detalhe a mais, mas ele é essencial para a gente entender que alguém comprou um livro? Não é, é o tal do enfeite. E essa decoração, ela pode aparecer de vários jeitos, tá? Pode ser um artigo, como o ou um, pode ser um adjetivo, como careca ou velha, e pode até ser uma locução com preposição, que é o caso de galinhas em vendedor de galinhas. O ponto em comum, todos eles se grudam num substantivo para dar uma característica a ele. E aqui é que vem o pulo do gato, o grande teste. Se der para retirar o termo da frase e a frase continuar fazendo sentido, claro, com menos detalhes, mas ainda com sentido, então, bingo, provavelmente é um adjunto adnominal. Olha só como isso funciona na prática. A frase completa é: o vendedor de galinhas caiu na escada velha. Beleza. Temos detalhes sobre quem é o vendedor e como era a escada. Agora, se a gente tirar esses enfeites, sobra o quê? Vendedor caiu na escada. A informação principal, a queda, continua ali, perfeitamente clara. Ok, agora vamos virar a chave. Vamos para o complemento nominal. Se o adjunto era o nosso decorador, a gente pode pensar no complemento como o finalizador. A missão dele é outra. Ele não vem para enfeitar, ele vem para completar algo que estava faltando. A função dele, na verdade, já está no nome, né? Complementar. Ele não está ali para dar um charme, ele está ali para completar o sentido de um nome. E esse nome pode ser um substantivo abstrato, um adjetivo ou até um advérbio. Pensa nesta frase aqui, ó. Eu tenho interesse. Gramaticalmente, tá tudo certo. Tem sujeito, verbo, objeto. Mas, do ponto de vista do sentido, não fica uma coisa meio no ar? A frase parece que tá pedindo uma continuação, né? Exato. A pergunta que vem na cabeça na hora é: interesse em quê? A palavra interesse, que é um substantivo abstrato, ela meio que exige um complemento. Ela precisa de algo para que o sentido dela fique completo, fique pleno. E tá aí a peça que faltava, o nosso finalizador. Em língua portuguesa, isso é o complemento nominal. Ele responde àquela pergunta que ficou no ar e completa o sentido de interesse. Agora sim, a frase está redondinha. E um ponto super importante é que ele é bem versátil, viu? Ele pode completar o sentido de substantivos abstratos, tipo necessidade de dinheiro, de adjetivos, como em contrário ao regulamento, e até de advérbios, como em perto da empresa. Agora, anota aí uma dica de ouro, daquelas que salvam na hora da dúvida. O complemento nominal sempre, mas sempre mesmo, vem com uma preposição em, de, a. Se não tiver uma preposição ali ligando o termo ao nome, pode desconfiar. Com certeza, não é um complemento nominal. Beleza? Que tal a gente colocar os dois lado a lado agora, para a diferença ficar assim cristalina? Essa comparação vai ajudar a gente a fixar de vez o entendimento. Olha aí, esse quadro resume tudo de forma perfeita. De um lado, o adjunto adnominal. Qual a função dele? É um acessório, ele decora, ele se liga a um substantivo. E dá para remover? Sim.
Do outro lado, o complemento nominal. A função essencial, ele completa. Ele se liga a substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. E dá para remover? Não, de jeito nenhum, senão o sentido fica incompleto. É basicamente a diferença entre um enfeite e uma peça fundamental do quebra-cabeça. E para a gente fechar com chave de ouro, que tal uma ferramenta prática? Um passo a passo que dá para usar em qualquer frase e tirar a dúvida de vez. É tipo um checklist mental, bem simples, em 3 passos. Primeiro, identifica o termo que está gerando a dúvida. Segundo, se pergunta, isso aqui é uma decoração opcional ou é uma peça essencial para o sentido? E terceiro, o teste final. Tenta tirar ele da frase. E aí, a frase ficou manca, ficou incompleta, deixou uma pergunta no ar? Então há um complemento. Agora, se ela continuou fazendo sentido, só que com menos detalhe, aí era um adjunto. E agora, para fechar mesmo, um pequeno desafio. Na expressão amor de mãe, esse termo de mãe seria o quê? Adjunto adnominal ou complemento nominal? E aqui vem a parte mais legal. A resposta é depende. Pois é, se a mãe é quem sente o amor, ou seja, ela é o agente da ação, aí de mãe está só caracterizando o tipo de amor, vira um adjunto adnominal. Mas e se a mãe for quem recebe o amor, sendo o alvo? Aí, de mãe completa a ideia do que é esse amor, se tornando um complemento nominal. É um baita exemplo de como o contexto manda na gramática, né? Fica aí a reflexão.